Oi pessoal, bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. Vamos falar um pouquinho com vocês sobre digestão, falar um pouco mais do ponto da fisiologia do sistema digestório, né? Então eu estava querendo dar essa aula aqui, falar um pouquinho para vocês, explicar por que os orientais eles têm esse princípio de fazer certas combinações dos alimentos e evitar misturar certos grupos de alimentos, né? Então, isso depende basicamente de um processo, né, de pH, né? O que é pH? Ponto hidrogeniônico. Então, assim, quanto mais hidrogênio você tem num ambiente, mais ácido ele está. Quanto menos hidrogênio você tem, mais alcalino ele está. E isso depende basicamente de um processo que acontece entre as mucosas, né, tanto no estômago quanto lá no duodeno e também no pâncreas. Quando você tem o ácido carbônico, quando ele se dissocia, ele vai formar bicarbonato de um lado e vai formar o H+, do outro lado, que é o hidrogênio. Então, esse sistema de inteligência das mucosas do sistema digestório é algo assim fantástico, notável. Realmente os chineses falam que o segundo cérebro, porque quando você entra no processo biofísico de transporte ativo primário, secundário, terciário, isso mostra um universo completamente diferente, o qual a gente fica assim até meio impressionado, né, do quanto essa fisiologia do sistema digestório ela é complexa, né, e perfeita no ponto de vista aí, né, biológico, se a gente for pensar assim, né, porque você tem aí uma necessidade de dissociar o ácido carbônico, né, porque no estômago, enquanto o bicarbonato vai para o meio, né, o H+ ele entra no lúmen, só que no duodeno o processo se inverte, né, você tem mais presença de H+ no meio, né, no sangue, e mais bicarbonato no lúmen. Então, isso, quando você faz uma digestão no estômago, por exemplo, né, aumenta-se a produção de ácido no estômago, o ambiente, né, o meio fica mais alcalino, né, a parte do sistema. E quando você faz a digestão duodenal, que é onde maior parte da digestão é no duodeno, o processo se inverte. Você leva bicarbonato para o teu intestino e você tem aí, né, mais mobilização do H+ para o meio. Então a tendência aí é do sistema ficar um pouco mais ácido. Mas vamos ver um pouquinho mais isso aí de perto, tá? E nessa aula que vai ser bem interessante aqui, pessoal. Bom, pessoal, para começar, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre pH, né? Que seria aí as concentrações de hidrogênio, né? Ponto hidrogeniônico significa pH, é um nome, né, meio complexo, mas é isso que significa. E na lei da química, por exemplo, imagina que você tem aí, nós temos aqui uma rua número 14, uma rua número 7 e uma rua número 0. Né? Vamos entender bem como é que funciona isso num ponto de vista muito prático. Se você está com o carro vindo na rua 7, você está com o teu carro aqui, e você quer virar para ir para a rua 14, e o seu amigo do lado aí, que está com você, o seu colega, precisa ir para a rua 0, vocês vão precisar decidir para onde vocês vão. Então, por exemplo, as leis da física, elas refletem muito as leis da química aqui. Então, o que acontece? Ou você vai para um ambiente alcalino que é para a direita, ou você vai para um ambiente ácido que é para a esquerda. Jamais você consegue fazer dois meios opostos trabalhar ao mesmo tempo. Isso não funciona, isso é impossível. E por isso que a gente vai ver um pouco, quando a digestão ela vai para a esquerda, que ela necessita de um ambiente ácido, né, a parte alcalina de enzimas que trabalham ali, elas ficam totalmente inativas. E o oposto também é verdadeiro. Então aqui, pessoal, fica bem claro para a gente entender, por exemplo, vamos falar dessa enzima A aqui, né? Essa enzima A. O que acontece? Normalmente essa enzima, se você vai ali, né, observar a fisiologia do sistema digestório, nós temos uma enzima chamada pepsina, que ela está no estômago, que ela digere proteína. E que ela tem uma ação muito forte em pH ácido, que ela acontece aqui em torno de 1,8 até 2,1, dependendo da fisiologia e da individualidade, mas em torno disso é muito baixo. E essa enzima funciona para iniciar, né, a hidrólise das proteínas. Então, isso ocorre, né, lá no estômago, um pH muito ácido. Só que a partir do momento que o pH ele vem andando, né, para cá, né, ele vai se alcalinizando, você vai inativando a enzima.
O mesmo ocorre em enzimas alcalinas. Por exemplo, essas enzimas aqui, elas trabalham muito bem lá no duodeno, porque o duodeno é alcalino, mas elas não têm condições de trabalhar em ambiente ácido. Então, se você pega, por exemplo, uma enzima da boca, né, que nós vamos ver que a boca ela secreta uma enzima, um tipo de amilase, que quando chega no ácido, ela é completamente inativada. Né? Então, aqui fica muito claro, por exemplo, enzima A e enzima B, né, elas são totalmente opostas na realização de trabalho. Ok, pessoal? Então, dois meios opostos realmente não fazem trabalho. Esse é um dos das grandes sacadas, né? Vamos dizer assim, foi um processo que foi observado pela medicina tradicional chinesa há 5.000 anos atrás em relação à própria digestão. Aqui a gente pode observar muito bem isso, pessoal, quando a gente vê o posicionamento dessas enzimas. Então, quando você pega a proteína, por exemplo, o início da proteína, então a gente tem aqui uma enzima, né, que digere proteína, que você vê ela presente aqui inicialmente no nosso estômago. Né? Então, aqui é onde está a pepsina, ok? Então, o que acontece quando a gente come proteína animal? A proteína animal, quando ela chega no estômago, né, a mucosa do estômago tem uma capacidade fantástica de reconhecer qual tipo de alimento que chega, né, no estômago. E o que a mucosa faz? Ela vai secretar um hormônio que se chama gastrina, que vai fazer com que o estômago comece a produzir o HCl, o ácido clorídrico. E nesse momento, o estômago ele fecha uma portinha, né, que existe aqui, ó, chamada piloro, que ela está aqui no fundo do estômago. Ó, né? A gastrina ela faz com que aumente a produção do ácido clorídrico, você aumente a eficiência da pepsina, dessa enzima, porque essa enzima ela precisa ficar inativada, ela fica na forma de pepsinogênio. Quando o ácido clorídrico aumenta, né, em contato com o pepsinogênio, você ativa a pepsina, aí você vai digerir a proteína, principalmente, eu estou falando de proteínas animais de alto peso molecular, ok? Mas quando a gente come carboidrato, olha aqui as enzimas do carboidrato. O que acontece com as enzimas do carboidrato? Né? Tanto as enzimas que quebram os carboidratos, quanto principalmente as proteínas, né, as gorduras, perdão, de cadeia curta e média. Né? Onde elas estão? Elas estão lá no duodeno. Então, vamos lá. Porque se você pegar anatomicamente, vamos falar o seguinte, né? As enzimas pancreáticas, né, que saem ali do pâncreas, né, e a bile, né, que sai da vesícula biliar, elas vão se juntar no mesmo ducto. A gente tem o ducto colédoco ali que faz um Y ali, né, que vai jogar tudo isso dentro do duodeno. Então, nós não temos secreções de enzimas, amilases, lipases, né, tendo algum ducto levando no estômago, e sim no duodeno. Então, a digestão desses alimentos, né, elas vão estar o quê? Num ambiente alcalino, ok? Então, a gente vê que há uma amilase salivar, um pH neutro na saliva, e depois, lá embaixo, né, as enzimas, elas trabalham todas em relação a um ambiente alcalino, pH de 8,5 em média. Então, pessoal, esse processo, né, é muito curioso, porque quando você come a proteína animal, o piloro ele se fecha e segura a proteína ali no seu estômago. Quando a gente come, por exemplo, carboidratos, a permanência do carboidrato no estômago é muito curta. Por que isso? Muito simples. Carboidrato é formado por glicose. Glicose é açúcar. Se você mantém açúcar em ácido durante muito tempo, você começa a fermentar os carboidratos. E o lugar de carbamida resistente ser fermentado, né, se é que a gente for chamar assim, é lá no intestino grosso, né, formando aí os ácidos graxos de cadeia curta, e não ficar fermentando lá em cima no estômago. Isso provoca uma alteração na sua microbiota. Então, antes de você pensar em usar, né, probiótico, usar um monte de coisa, procure começar a separar alimentos se você tem problema de digestão, porque isso vai te melhorar muito. Uma digestão mais homogênea evita a putrefação da proteína no intestino, evita a fermentação em local errado dos carboidratos e assim por diante. Então, por isso que é muito interessante a gente seguir aí um padrão de uma combinação de alimento mais correta de acordo com essas dietoterapias orientais. Então, pessoal, toda vez que a gente tem aí uma digestão mais heterogênea, né, lembra que o piloro é uma válvula que ele tranca lá no final do estômago quando você tem presença de proteínas. Ok.
Quando a gente come tudo misturado, né, o que, que vai acontecer? Além de a gente ter uma alcalose metabólica, porque você vai precisar mobilizar muito H+ para o seu estômago para produzir o ácido clorídrico e vai jogar bicarbonato na corrente sanguínea. Isso provoca uma alcalose metabólica que dá aquela sensação, né, de torpor depois de uma refeição, que você vai num rodízio, por exemplo, mistura muita coisa, você tem essa sensação. Só que o maior problema aí está numa requisição de energia muito grande para a própria digestão, né? Então, assim, as células elas vão perder muito ATP, né? Não é que vão perder, vão direcionar esse ATP para o sistema digestório o tempo inteiro. Esse é um dos motivos que quando eu uso uma terapia de dieta, por exemplo, pessoas que estão com baixa energia, ou mesmo atleta de alto rendimento que precisa, né, usar o nutriente para gerar energia no metabolismo intermediário, porque esse é o primeiro estágio do metabolismo, que é digestão e absorção, né, eu quero mobilizar esses nutrientes o mais rápido possível para dentro da corrente sanguínea, para ativar o metabolismo intermediário e a própria produção de energia nas células. Então, o que acontece? Uma digestão heterogênea, além de você sofrer uma alcalose metabólica, você começa a perder energia para a digestão, né? E aí o que acontece, né? Para que você vai demandar quase o dobro do tempo para digerir alimentos, se você pode digerir esse alimento num curto espaço de tempo, mobilizando mais nutriente no seu sistema, evitando processos fermentativos, putrefativos e todas essas coisas que a gente acaba vendo hoje em dia, que acabam levando também a um processo aí, um desconforto gastrointestinal. Esse é um dos motivos aí que a gente olha com muito cuidado aqui, que eu concordo com a medicina oriental em separar alimentos. Aqui, pessoal, da mesma forma que a gente falou da digestão heterogênea, né, o mecanismo de transporte ativo que vai jogar os nutrientes para dentro da corrente sanguínea, eles necessitam de energia. Então, se você tem uma digestão muito heterogênea, você vai ter aí um gasto energético para todos os lados em relação à digestão. Não se esqueça que nós temos 3 estágios do metabolismo. Digestão e absorção é o primeiro deles. Então, quanto mais homogênea for a digestão, né, melhor é até para o... Eu vou dar uma aula depois sobre esse processo de transporte ativo, que isso aí exige um conhecimento de biofísica muito interessante, né, que nós vamos falar que quando o sódio entra, o H+ ele sai para recrutar os peptídeos, aí por que a gente faz certas combinações de alimento para melhorar o mecanismo de transporte ativo. Mas isso é muito complexo, a gente vai colocar numa aula mais específica somente disso. A gente tem que entrar em fisiologia de membrana para poder entender isso daí. Mas o gasto energético, né, de que você tem também para jogar nutriente para dentro do sistema é alto. Então, quanto mais heterogênea a sua digestão, mais gasto de energia você vai ter. E aqui, pessoal, essa é uma tabelinha prática, né, que a gente usa. Isso é muito antigo, tá? Isso não é novidade, não sou eu que estou inventando a roda, isso existe dentro da medicina tradicional chinesa há milênios. Né? O que ele fala é a história do pH. Né? Então, o que ele coloca? Por exemplo, com a combinação dos alimentos. Então, lá em cima, a gente começando com as frutas, eles falam que as frutas ácidas não devem ser combinadas com frutas doces, né? Porque o ácido fermenta o doce. Então, ele mantém aqui o eixo do subácido, né? Interessante entre as frutas, né? E ele fala para a gente não comer frutas de sobremesa, porque isso é açúcar em ácido. O açúcar em ácido tem um processo fermentativo aí muito grande, então ele fala para comer as frutas ou nos intervalos ou num período curto que antecede a sua digestão, por causa de fornecimento de enzimas até para a própria digestão. Ele aconselha não usar melão e melancia misturado com outras frutas por causa da quantidade excessiva de água dessas frutas. Embaixo ele fala aqui dos vegetais, que ele fala que os vegetais eles vão com tudo. É como uma carta coringa de um baralho, que é onde você coloca, aceita. Então aqui eles vão muito bem com as proteínas, vão bem com os carboidratos. Né? Aqui, por um ponto de vista de peso molecular dos alimentos, né, pede-se para não misturar, por exemplo, mamíferos com aves, aves com peixes, né, porque as enzimas elas tem uma expressão, né, de acordo com o peso molecular da proteína que chega. O mesmo acontece com carboidrato. Então, pede-se para não misturar, por exemplo, grãos com raízes. Esses alimentos aqui já estão tão modificados que a gente até considera uma coisa à parte, né? Mas eles estariam nessa categoria aqui dos cereais e grãos.
Ele fala para tomar cuidado aqui com os óleos poliinsaturados mesmo, margarina, que é um plástico, né? O creme de leite é uma coisa muito processada, mas essas gorduras de cima são muito boas, principalmente para combinar com os carboidratos, até por um processo de posicionamento de enzimas. Procurar não misturar muito os carbos com a proteína e tão pouco gordura com proteína. Esse é uma lei, né, que existe em relação a pH. Pessoal, isso não é a verdade absoluta, apenas são ferramentas que a gente utiliza para pacientes que quando necessitam aí melhorar aí parte do sistema digestório, hoje tem tanta gente com tanto problema com digestão, isso funciona, cai que nem uma luva. Tenho muita experiência aí com muitos pacientes. Pessoal, então, né, a gente viu aí que como a natureza trabalha em favor do corpo, né? A gente que não tem muita noção e a gente tem uma tendência do cérebro querer sentir os sabores o tempo inteiro, essa mistura toda das coisas, e o quanto isso pode nos auxiliar quando a gente respeita essa natureza, né? Essa forma natural que o corpo humano tende a trabalhar, né? Por isso que eu quis fazer essa aula para vocês. Eu agradeço bastante aí, né, vocês que assistiram aí essa aula, que estão aí no meu canal, e se vocês gostaram, né, dê aí um joinha pra gente, que nós vamos continuar aí com muito mais informações para vocês aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado.